A los que asisten por primera vez, bien darle la doble bienvenida, ¿no? Y a los que ya han asistido a anteriores conferencias, pues esta es un ciclo más de conferencias. Bien, la conferencia magistral que vamos a presentar es Principales técnicas de recuperación de procesos erosivos. Y va a estar a cargo del PhD Alexandre de Almeida. Él es biólogo graduado de la Universidad Estadual Paulista de la ciudad de Río Claro, de Sao Paulo, Brasil. Es magíster en Ciencias Forestales de la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, en la Universidad de Sao Paulo, y es doctor en Ecología Aplicada, y asimismo hizo un postdoctorado en Zoología en la Universidad Federal del Estado de Bahía de Brasil, ¿no? Entonces lo voy a dejar con Alexandre para iniciar la conferencia. Gracias. Entonces, vamos a empezar. Muchas palabras son parecidas, entonces ustedes tienen dudas, podem parar e perguntar. Sim. O que é mais importante hoje, nós vamos falar muitas vezes, é que muitas iniciativas, muitas restaurações ecológicas para a recuperação de processos erosivos não logram êxito porque há fatores limitantes em el suelo ou contaminações ou Bueno, en el inicio das plantações, quando estamos fazendo uma restauração de processos erosivos, em el início é bastante fácil. Basta poner lá as plantas, fazer o espaciado, a composição de espécies. Isto é fácil. As plantas não saem correndo se o suelo não é adequado, se as técnicas de plantação não foram adequadas. E as plantas fazem o que podem para não morrer. Pero ao passar de los anos, com os anos, o que pode acontecer é que muitas plantas vão morrendo, vão se quedando viejas e não há uma regeneração natural da vegetação. Então, no começo, tudo bem, pero depois a área pode voltar a se erosionar. E isso está acontecendo em muitas restaurações, né? Então, muitas pesquisas, muitas investigações têm sido desenvolvidas para compreender os processos de regeneração, copiando como a natureza faz em termos ecológicos, para que as restaurações sejam exitosas. Sim? Mas o principal que nós vamos falar é evitar que a regeneração se quede estancado, sim? E com isso haver mais gasto de dinheiro, sim? E evitar mais danos ambientais, como perdas de solo, perdas da qualidade de recursos hídricos e perdas de biodiversidade. É o que ocorre quando uma área é degradada, erodida e depois não volve a se regenerar. Sim? Estas são duas fotos que mostram no começo, em el início de uma plantação, que é fácil, basta plantar as plântulas, os plantones, ou a sembra de semillas,
pero muitas vezes não logramos êxito e a vegetação se queda estancado, não se evoluciona e morre, e depois há novamente processos erosivos. Então, se não há uma regeneração natural das plantas, da área que foi plantada, então não temos autossuficiência. Podemos ter em um curto espaço de tempo, alguns anos, 5, 10 anos, até que as plantas comecem a morrer, podemos ter um pouquinho de incremento, de aumento em la estrutura do ambiente restaurado, que é a biomassa, o aporte de biomassa com as plantas que foram introduzidas. Será? Sí. Olha. Sí, sí, no, que se ve, pero no sé si es pero tiene que estar. Tá. Bom, vamos tentar de novo. Bueno, então, com o aporte de biomassa, temos um incremento, um aumento em la estrutura do ambiente, que é um objetivo do que nós conhecemos como restauração ecológica. É uma ciência nova, uma ciência que tem 10 anos, 15 anos, uma ciência reconhecida, diferente de biologia de conservação, diferente, é um aprofundamento da ecologia aplicada. Então, temos um aumento na biomassa e um funcionamento temporário das áreas restauradas, com a conservação dos solos, de recursos hídricos, é o mínimo, né, que fazem as plantas. Pero se não temos autossuficiência, então não atendemos todos os aspectos necessários, os fatores necessários para podermos restaurar de fato na área. Sim? A restauração ecológica não pretende copiar a natureza, pero o objetivo é que, pelo menos de forma semelhante, possamos ter um ambiente próximo ao que era, próximo ao que foi degradado. Sim? E em Brasil, muitos projetos de restauração ecológica se quedam estancados, não se evolucionam e estão retrocedendo, a vegetação está morrendo, como estas grandes plantações de árvores hechas em década de 80, que não deram certo. Eu chamo isso de plantação de árvore, não de floresta, porque temos solamente algumas árvores, a parte superficial ou mais de cima da floresta, que é o dossel da floresta, e em el subbosque ou sotobosque não há uma regeneração natural dos árvores. Então, estes árvores vão morrer e a área vai voltar a ser um pastizal, um pasto, e é o que está acontecendo. O que está colonizando, as plantas que estão colonizando são gramíneas. Sim? Então, a vulnerabilidade da área para processos erosivos está aumentando com a morte das árvores. Isto são 15, 20 anos. Então, é possível afirmar que o projeto não logrou êxito.
outros projetos com condições semelhantes de barra biodiversidade, de plantas que foram introduzidas, ou com limitações de suelo. Aqui temos uma área que foi um plantio de cana-de-açúcar, que era queimada todo ano, e a queimada enfraquece muito o solo. Então, solo pobre é um fator de limitação e provavelmente foi o que determinou que esta restauração não tivesse êxito. Os projetos de recuperação de áreas degradadas, como eu he hablado, eles procuram copiar um pouquinho lá o funcionamento da natureza, se assemelhar ao funcionamento da natureza, que em geral se processa, se hace com a sucessão, o que chamamos sucessão secundária, que é um aspecto clássico em ecologia, quando estudamos a regeneração de los claros em uma floresta. Quando um grande árvore se queda, então abre uma ferida, uma clareira, um claro em la floresta, e muitas plantas começam a regenerar, a crescer muito rapidamente. Esse tipo de resposta, de resultado, que os projetos de restauração ecológica procuram copiar. Quando temos um processo de sucessão, o aspecto mais importante que observamos é que as espécies cambiam. À medida que os anos vão passando, a composição de espécies de plantas vai mudando. E essa tábua mostra características generais de como ocorre esta substituição de espécies, como cambia o comportamento das espécies à medida que o processo de sucessão secundária ocorre. As grandes diferenças estão entre as pioneiras e as espécies de plantas climáticas. Então, se observamos a duração, as pioneiras têm uma duração, têm uma vida muito curta, e as climáticas bem maior. As semillas são pequenas e são em grande quantidade, e as semillas dos grandes árvores são muito grandes, em geral são dispersas por animais grandes, aves, mamíferos. A altura da vegetação é muito diferente também. Estas espécies morrem com 4 a 8 anos, já estão morrendo, pero as climáticas vivem muito e alcançam alturas muito maiores. A densidade da madeira, ou seja, o valor econômico da madeira é o mesmo, é diretamente proporcional. As plantas pioneiras que crescem rápido têm uma madeira de muito baixa densidade, uma madeira suave, e as espécies climáticas têm uma madeira muito, muito dura e com um alto valor econômico. As pioneiras crescem em muita luz, em condições de muita luz, e as climáticas se desenvolvem melhor na sombra. Os jovens, pero os adultos, depois que atingem o dossel da floresta, aí se desenvolvem bem no sol, em condições de muita luz. Então, essa figura mostra todo o processo de sucessão que nós gostaríamos de copiar em las restaurações ecológicas.
Então temos pastagens, uma vegetação um pouquinho maior, mais velha, e por fim a floresta mais madura, em estágio avançado. Em Brasil, nós temos legislações que enquadram, classificam, que caracterizam os processos, os estágios, os grados de sucessão. O pioneiro é o equivalente aqui a um pastizal inicial, médio e avançado. Conforme a sucessão secundária se processa, ocorre, então há o câmbio de espécies, há uma tendência de aumento da complexidade estrutural, uma tendência de aumento da riqueza de espécies, ou seja, o número de espécies, a biodiversidade, o número de espécies ou riqueza de espécies é uma expressão da biodiversidade. E há também aumento da biomassa vegetal, o que nós chamamos de estrutura do habitat. Essas figuras mostram como que, com o câmbio de espécies, o ambiente cambia também. São pastagens, pastizales, pasto, em estágio pioneiro, e estes gráficos mostram a evolução da complexidade, aqui solamente do estágio pioneiro. São como algumas fotos da estrutura vertical do ambiente. Eu vou passar várias fotos, então vocês vão poder entender como a complexidade estrutural cambia com o câmbio das espécies. E aqui há um perfil que também é uma forma de expressão da estrutura vertical da floresta, do ambiente. Então, como se processa a sucessão ecológica? Temos estágio pioneiro, o grado pioneiro, depois o inicial, a vegetação vai se quedando mais alta, a estrutura vai ficando mais complexa e o ambiente vai ficando mais sombreado, com menos luz. Pioneiro, inicial, médio, a altura aumentando, a complexidade aumentando e a sombra aumentando. Pioneiro inicial, médio e avançado. E acá estou eu, em uma área bem conservada da floresta atlântica. E a complexidade aumentou bastante, é notável. E a altura da floresta aumentou também, a sombra aumentou, pero é importante notar que a densidade do subbosque muitas vezes diminui. O que eu edito a vocês são tendências generais. Nem sempre temos uma maior biodiversidade em ambiente avançado. A biodiversidade pode ser maior, a riqueza de espécies pode ser maior em estágio médio. Há mudanças, há exceções. Nem sempre o processo é assim. E assim é quando nós restauramos uma área. Nem sempre atingimos o que pretendemos, nosso objetivo inicial. Assim como na própria natureza, as condições não são sempre as mesmas, o esperado. Isto que eu estou dizendo aqui, isso que eu escrevi aqui, dependendo das condições básicas para o desenvolvimento,
o resultado final pode ser imprevisível, nem sempre é predicível. Sim? É possível que haja uma estagnação ou regressão no processo de sucessão, como eu he mostrado nas primeiras fotos. Sim? Dependendo dessas condições ecológicas básicas e seus fatores limitantes, o processo de sucessão pode não ser sempre esse mesmo, de aumento de complexidade, aumento de biomassa, aumento da riqueza de espécies, nem sempre. Que fatores são esses, né? Que condições ecológicas básicas são essas? Que fatores limitantes são esses? Pode ser uma contaminação no solo, ou um solo que tenha alguns elementos químicos em excesso que sejam tóxicos, como o alumínio, ou solos que sejam muito pedregosos, muito rasos, ou suelos que sejam hidromórficos, com muita água. São condições limitantes que nós conhecemos como clímax edáfico. Então, a sucessão ela atinge um determinado grau de desenvolvimento e se estanca por condições que muitas vezes são naturais, como um solo raso, pedregoso, ou um excesso de alumínio em suelo, sim? Ou áreas que estão contaminadas com produtos químicos em la mineria. Então, com condições assim limitantes, não é possível pensar que nós vamos lograr entender uma floresta como era antes. Sim? Dependendo dessas condições ecológicas, nós podemos ter resultados mais ambiciosos ou mais modestos. Sim? Estes resultados se enquadram dentro de uma definição de restauração ecológica. Por exemplo, podemos ter uma simples cobertura vegetal e com essa simples cobertura vegetal conservarmos os suelos, os recursos hídricos. Pode ser com um pastizal, gramíneas, césped. Sim? Podemos ter fitorremediação dessas áreas contaminadas com as gramíneas, pero é necessário estar sempre talando as gramíneas e plantando e sembrando de novo, para novamente as gramíneas ao crescer, ao se desenvolver, absorvam os produtos químicos do suelo e depois novamente nós talamos, queimamos e sembramos de novo, até que diminuímos um pouquinho a quantidade de contaminantes em o suelo. Pero pode não haver autoperpetuação. Então, como nas primeiras fotos, o ambiente pode não se evolucionar, não haver a sucessão, se quedar estancado e muitas vezes temos que plantar tudo de novo, fazer novas plantações. Pero os objetivos podem ser mais ambiciosos, principalmente com a autoperpetuação ou sustentabilidade do projeto de restauração. E se nós temos autoperpetuação ou se nós temos sucessão natural, né? Então a biodiversidade vai aumentar, teremos mais estrutura vertical ou mais biomassa. Podemos fazer aproveitamento econômico da madeira, dos frutos, ervas medicinais, miel, látex. Podemos ter suporte para exploração de caça, de pesca. Podemos aproveitar a área para fins de ecoturismo. Sim, então são objetivos mais ambiciosos, é possível,
pero dependemos das condições básicas iniciais que podem limitar a vegetação, como o suelo, por exemplo. Bueno, por favor, gostaria de saber se há dúvidas em relação à sucessão, porque é fundamental entendermos isso. ¿Cuántos años más o menos nos tomaría, digamos, quitar los contaminantes con gramíneas? Pues, depende del factor limitante. Depende da contaminação, depende da espécie de planta que você está usando para fazer a fitorremediação. Depende do tipo de suelo, depende de várias condições, não há padrão. Pero em experimentos que nós hemos acompanhado, muitas vezes há uma redução bastante expressiva nos primeiros anos, 2 ou 3 primeiros anos. Bueno, então se todos nós entendemos a sucessão, podemos seguir. Lo que nós vamos enfocar daqui hasta o final. Diga, amigo. Ah, boa pergunta. Clímax clímax, o último grado, né, o último estágio da sucessão. Seria um ambiente maduro, uma floresta mais avançada, sim? Pero se temos condições que limitam esse desarrollo e esse desarrollo não atinge, não chega até onde poderia chegar, então muitas vezes isso ocorre porque há condições do suelo que não permitem que a vegetação se evolucione. Isto é um clímax edáfico. Em Brasil temos uma vegetação que se chama cerrado. Cerrado. É um bioma bastante grande, principalmente ocorre na parte central do Brasil. E a vegetação não se evoluciona. Ela tem um porte relativamente baixo e isso ocorre tamanho barro, porque há muito alumínio em o suelo. E alumínio em excesso é tóxico. Sim. Yo escucho de que se está planteando inundar, ¿no?, para crear hidroeléctricas. Esas inundaciones, después de que ocurre todo ese proceso, daña el ecosistema, inclusive las plantas, porque no están acostumbradas a ese nivel de agua, no hay contaminación. Sim, geralmente todas morrem. Todo se puede perder. Sim, em geral, onde há solo encharcado, muito hidromórfico, todas as plantas morrem. Solamente as que são adaptadas a condições de solo hidromórfico, as que conseguem sobreviver. Todo el sistema se altera y ya es irrecuperable. Eu não sei, eu não conosco nenhum caso que uma grande hidrelétrica, um grande lago foi recuperado. Em geral, as pessoas não fazem isso. Mas é possível, né? Pensar que se tira toda a água, vamos ter um solo degradado, mas com muito sedimento, e a sedimentação, em geral, é fértil. Então, é possível, é provável. Bem, temos 6 grandes grupos de métodos de restauração. Estes métodos podem servir para a mineria, depende, caso a caso, é necessário analisar cada caso a caso. Os métodos em que plantamos tanto semídias quanto plantones ou plântulas, e outros métodos que não hacemos plantios, solamente conduzimos a regeneração natural ou controlamos os fatores de degradação, como pastoreio, por exemplo,
e eu vou falar de todos eles. Transplante de suelo e de lo mantillo, que é a cama de palla ou mulch, indução do banco de semillas, que ocorre naturalmente em el suelo, e atração de fauna, que é muito importante para a dispersão, polinização, predação de semillas. É fundamental que a fauna colonize a área de recuperação, para que os processos sucessionais ocorram. Os métodos de plantio. Os plantios podem ser com semillas ou com plântulas, ou com plântulas, podemos usar os dois. Em geral, usamos semillas quando as áreas são de difícil acesso, com encostas empinadas, como muitas vezes ocorre na mineria. Áreas de difícil acesso, encostas muito abruptas. Em geral, as semillas, a grande maioria dos empreendimentos, dos projetos de restauração, e nessas condições de difícil acesso, de encosta, de áreas muito vulneráveis à erosão, a erosionar-se. Em geral, usamos as gramíneas. Vocês entendem quando eu hablo gramínea? São as céspedes, sim? Pasto. Podemos fazer também abono verde com cobertura vegetal, com cobertura homogênea de espécies que fixam nitrógeno em el suelo. As espécies de plantas leguminosas é uma família que fixa nutriente, que fixa nitrógeno. Eu vou falar. Podemos fazer um coquetel de semillas e, ao invés de plantar e de sembrar com huecos em el suelo, simplesmente lançar as semillas ao azar. Podemos utilizar as semillas em plantios de preenchimento, ou seja, llenado, o recobrimento, como uma função ecológica que eu vou explicar. E de diversidade, com muitas espécies de plantas. E podemos usar os plantones, que nos propiciam uma previsibilidade muito maior, porque a taxa de sobrevivência é muito maior. Muitas semillas morrem, muitas plântulas que nascem delas intensamente explorada, e agora as pessoas estão fazendo pequenos huecos para sembrar o coquetel de sementes, que é uma mistura, são muitas sementes de diversas espécies, e as espécies estão acá. Então, temos uma leguminosa, outra leguminosa, uma espécie de gramínea, outra espécie de leguminosa e uma outra espécie de gramínea. É uma associação de espécies que vão fazer fixação de nitrógeno com as leguminosas e vão aumentar muito a estrutura, a biomassa com as gramíneas. E o sistema radicular, as raízes das gramíneas são muito fortes e são muito densas, e isso segura o suelo, ajuda a fixar o suelo e diminui a erosão. Então, acá já podemos notar que a vegetação está se desarrollando bem. Aqui podemos ver como a vegetação se tornou bastante densa. E é uma associação de o lupino, que é o tremoço, uma leguminosa, e de avena, que é uma gramínea.
y las semillas cuando sembradas. Estes nódulos em las raízes são onde se concentram bactérias que ajudam a planta a retirar o nitrogênio do aire, e esse nitrogênio é fixado pela planta, se transforma em biomassa, e depois essa biomassa, ao morrer, será incorporada ao solo como nitrógeno, como o nitrogênio. Então, por isso que nós chamamos isso de abono verde. Não somente quando a planta morre, mas enquanto viva também muito nitrógeno passa para o suelo. Pero a maior parte do nitrógeno se queda em la planta e solamente passa para o suelo quando ela morre. Outra forma de utilizar semillas em plantações é utilizar a hidrosiembra, que é a siembra com um jato. E esse jato contém um líquido ou cauda que possui os seguintes componentes: as semillas, que em geral são solamente gramíneas, um adesivo químico líquido, uma goma, fertilizantes, nitrógeno, fósforo e potássio, calizas, que são para estabilizar o pH do suelo. Em geral se usa carbonato de cálcio, um mantídio, que na verdade aqui é papel, e esse papel ele vai sendo degradado pela água, como um papier-mâché, vai virando uma massa, uma goma, e ele vai ser uma cobertura física sobre o suelo, como eu vou mostrar. E água. Então, há um caminhão e a siembra é hecha com um jato de alta pressão. Este branco aqui que nós vemos é o mulch, ou mantídio, que é uma cobertura para proteger o solo da chuva, do aquecimento do solo. E aqui dá para ver as pequenas gramíneas germinando. E o resultado final. Ocorre também que algumas vezes é necessário fazer a hidrosiembra pelo ar, né, com um aeroplano, com um helicóptero, como aqui nesse detalhe. Bueno, acá temos solamente gramíneas, pero é possível também utilizar, ao invés de gramíneas, utilizar espécies de árvores e utilizar uma grande biodiversidade, o que é bueno para a sucessão, para a regeneração natural do ambiente. E isto não havia sido testado, foi um experimento e funciona bastante bem. Então, temos um ano após o plantio de los árboles, um desarrollo bastante bueno. E é uma floresta que está nascendo, porque são plantas de árvores, e árvores que vão crescer rápido, fazendo sombra para que as outras que crescem mais devagar se desarrollam também.
A siembra pode ser também em linhas, plantadas em linhas, em área, e é possível fazer a siembra com espécies de árvores e muita biodiversidade, muitas espécies. E é pouco utilizado, mas funciona bastante bem. Entre estes dois postes será feita uma siembra de recobrimento. Nós chamamos recobrimento porque são as espécies pioneiras, como na hidrossiembra que eu mostrei. O objetivo é cobrir rapidamente, é fazer sombra rapidamente com espécies de árvores. Entre os dois postes, depois de um ano, 1,8 anos, com espécies que vão demorar mais para se desenvolver, aquelas espécies de árvores que têm madeiras mais densas, pero hacemos isso em condições de sombreamento já, e demora bastante para que elas se desenvolvam. Em geral, quando temos uma floresta que está degradada, e a floresta só tem espécies de crescimento rápido, as pioneiras, então podemos introduzir as espécies mais longevas, as espécies climáticas mais tardias, fazendo uma siembra. Bueno, hablamos sobre as semillas, e agora vamos falar sobre as plântulas. Nós falamos sobre plantios utilizando semillas e agora nós vamos falar de plantios utilizando as plântulas ou plantones. Essa foto mostra uma espécie que é da Índia e que tem sido muito utilizada, mais recentemente. Não há muito tempo que utilizamos essa espécie, a gramínea vetiver. Ela não se propaga, não se dispersa naturalmente por semillas. Temos que plantar pequenos pedaços das raízes, fazer plantones delas, touças, usar plantio de touças. E ela é muito boa por diversas razões. A primeira razão é que ela não se dispersa por sementes. Então, é possível controlá-la. Muitas plantas gramíneas são muito rústicas, são muito agressivas, e quando elas aumentam em el plantio de restauração, elas podem mais fazer o plantio ficar estancado por competição, né? Elas são muito agressivas, então elas, por competência, elas prejudicam o desenvolvimento dos árvores. Então, utilizando uma espécie que não se propaga por semillas, somente se propaga quando nós lá plantamos, é melhor. E é possível utilizar as raízes, que têm um bom odor, é possível utilizar com artesanato, e fecha muito o terreno, llena muito o terreno, recobre muito o terreno muito rápido, e as raízes são muito fortes e muito grandes, então fazem uma fixação bastante boa do suelo. Em geral, quando utilizamos plantios, os plantios são com espécies de árvores ou arbustos. E os métodos mais antigos utilizavam este espaciado, que se chamava quincúncio, ou quincôncio em português,
que é um espaciado com uma espécie de crescimento mais lento em centro e espécies de crescimento mais rápido nas extremidades, porque essas espécies crescendo rápido hacem sombra e com a sombra a espécie de crescimento mais lento vai se desarrollar e assim distribuímos por toda a área a ser restaurada. Pero o que ocorre em geral é que há uma diferença de crescimento, uma assincronia de crescimento, e as espécies pioneiras de crescimento rápido morrem antes das espécies climáticas ou de estágio médio se desenvolverem o suficiente. E aí se quedam estancadas e as gramíneas invadem a área e a sucessão se queda estancado e hasta volver a erosionar-se o terreno. O que está acontecendo em esses grandes projetos de hidrelétricas da década de 80, como eu mostrei para vocês no começo da apresentação. Esse mesmo método de plantio, ou módulo florestal, seu nome, em geral é feito com espaciado de 3x2. 3x2 é a distância entre linhas e colunas. E em rojo, a cova, o hueco, onde plantamos os plantones, e la corona é onde hacemos os tratos silviculturales, a fertilização do suelo, o controle das plantas daninhas. Este método vem se evolucionando em muitas pesquisas, porque seus resultados não são exitosos. E um dos métodos que tem dado melhores resultados é este plantio, dividido em basicamente duas espécies. As espécies de recobrimento ou de lienado e as espécies de diversidade. O objetivo é que essas espécies de recobrimento cresçam muito rápido, llenando todo o espaço, fazendo sombra para a maioria das espécies, que são espécies de crescimento mais lento, para que elas possam se desenvolver. Hoje, a maioria dos plantios de restauração ecológica em Brasil estão utilizando este método. Então, a ideia é que essas espécies de recobrimento elas cresçam rápido, fazendo um grande recobrimento da área, e os plantios são intercalados com as espécies de crescimento mais lento, mais pequeno. Com 6 meses, as espécies de recobrimento estão bem maiores, pero depois de 2,5 anos, todas as árvores se desarrollaram muito bem. É difícil falar espanhol, não é fácil. E muitas pesquisas vêm sendo feitas e sendo feitas, e os resultados mostram que esse plantio intercalando as espécies de lienado e recobrimento, esse tipo de plantio já proporciona resultados mais exitosos.
essas pesquisas, essas investigações vêm sendo documentadas e publicadas em periódicos, e boa parte dessa investigação vem sendo feita pelo professor Ricardo Rodrigues e pelo professor Sérgio, do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da Escola Superior de Agricultura, da USP. Eles têm logrado números bastante expressivos em termos de restauração ecológica, o que nos confere uma certa segurança em estar passando estes métodos para vocês. Bueno, pero hay outros pesquisadores, hay outros métodos, o que é muito importante porque as condições ambientais também cambiam muito. Este professor da Universidade Nacional de Yokohama, Akira Miyawaki, desenvolveu um outro método que também procura copiar, se assemelhar com a natureza. Ele usa muitas espécies de plantas e, em geral, trabalha com campanhas, muitas pessoas. Então, é um evento público. Muitas pessoas, vamos lá plantar a floresta e conseguem cobrir grande área em pouco tempo, com a ajuda com a colaboração das pessoas. O professor Miyawaki faz o seguinte: pela primeira coisa, ele coleta solo de uma área que vai ser degradada para restaurar outra área. Então, ele procura saber onde vai haver uma degradação e coleta o suelo e distribui o suelo coletado na área que está sendo recuperada. Ele utiliza também uma cama de paja muito densa, o mulch, e utiliza uma densidade muito grande de espécies de plantas, e todas essas espécies são de estágios sucessionais avançados. Em geral, a maioria, ele procura que a maioria seja de estágios sucessionais avançados. E planta numa densidade que não se encontra em nenhuma floresta madura, em nenhuma floresta natural. Há uma densidade de 3 plantas por metro quadrado. E esse gráfico mostra como que o solo se evoluciona. Então, se o solo fértil é isto que está em negro, aqui em cima é uma área se regenerando, em regeneração natural. Na linha B, uma área que é restaurada com os métodos tradicionais. E na linha C, o método do professor Miyawaki. Então, o solo já começa bastante grande em início, ao começar a restauração, e vai ficando cada vez maior. O professor Miyawaki busca retratar a natureza, como ocorre a regeneração natural, com uma grande densidade de plantas, e estabelecendo diversos níveis acima do solo: piso, subbosque, do céu, tudo com uma densidade bastante grande de plantas. Então, vocês dá para ver aqui a cama de paja, a densidade muito grande. É o professor Miyawaki, muitas pessoas em campanha, plantando. E ele é plantado assim em muitos países, e
seus resultados são muito buenos. Aqui é um plantio inicial do professor Miyawaki na Toyota. Foi uma campanha bastante grande, um evento, então as empresas em geral gostam disso, de la publicidade. Bueno, há outro método também de plantio, de restauração de áreas degradadas, que é o sistema agroflorestal sucessional, desenvolvido pelo Ernest Goethe, que não é um professor, mas é um agricultor muito reconhecido, porque consegue produções bastante grandes com seus plantios de diversas espécies. Ernest associa espécies de sol, de sombra, espécies de rápido crescimento, de crescimento lento, espécies que vão produzir madeira, espécies que vão produzir fruto, plantas medicinais ou de ervas medicinais, e vai explorando e vai tendo. Ele é agricultor, então ele vive disso, vive de sua produção. E é uma restauração de área degradada? Sim, é uma restauração de área degradada. Ele consegue grandes produções, consegue atrair a fauna, e mesmo em áreas de solo bastante pedregoso, bastante pobre em nutriente, em condições climáticas bastante ruins do semiárido brasileiro, então vocês estão conseguindo, então são áreas degradadas praticamente, né, com condições limitantes muito fortes. No início, Ernest planta pinha, maíz, outras plantas herbáceas que se desarrollam bem com sol. Depois vão aparecendo outras espécies de crescimento rápido, de árvores e arbustos, com 5 anos e com 18 anos. Mesmo com 18 anos, Ernest continua plantando e colhendo, utilizando espécies de rápido crescimento. Ernest vai cortando, tirando madeira e vai plantando as espécies de rápido crescimento e que se desarrollam melhor com sol, em las buerdas ou em claros dentro da floresta. Então, com isso, ele consegue um equilíbrio ecológico bastante grande, não há pragas em suas plantações, ele não utiliza agrotóxicos e muita fauna é atraída. E quando a fauna coloniza a área, então temos dispersão de sementes, temos polinização, temos o controle ecológico que as espécies da fauna fazem em termos de predação de semídias. Então, é muito bueno porque traz também um benefício econômico. Com 40 anos. Bueno, é possível também quando a área apresenta um pouco de desenvolvimento de la sucessão, já apresenta um pouquinho de regeneração natural, nós podemos catalisar o processo. Catalisar o processo de sucessão significa tornar o processo mais rápido. E essa catálise é feita pela introdução, pelo plantio de densificação. Em geral, usamos plantas pioneiras e secundárias que crescem rápido em ambiente de muita luz. Então, quando essas espécies se desarrollam, fazem sombra, e outras espécies que têm crescimento mais lento e são mais importantes para a fauna acabam colonizando a área. É um outro método de plantio, um método de densificação. Também podemos fazer, como um outro método de plantio, o transplante de plântulas.
quando temos uma área que vai ser degradada, vai ser perdida, por exemplo, um plantio de eucalipto, ou de pinos, ou de teca, uma empresa florestal, muitas vezes há uma regeneração natural bastante grande abaixo dos árvores. Sim? Então, como esta floresta vai ser explorada, vai ser talada, essa biodiversidade vai ser perdida. Então, o que fazem os restauradores é coletar essas plântulas e rapidamente transplantá-las para um lugar em recuperação. E isto é muito bueno porque a biodiversidade, toda a biodiversidade, todas as espécies que estão ocorrendo aqui são importantes, né? Se elas estão ocorrendo é porque elas têm uma função ecológica. E toda essa biodiversidade em seu conjunto é levado para a área degradada. A sobrevivência é bastante grande, de 60% a 70%. Um outro método, que é o método de nucleação, é um método que também procura se assemelhar, se espelhar à natureza. Estas islas são islas naturais que ocorrem no extremo sul do Brasil. Pero nós sabemos que isso há pesquisas, há registros que quando o pastoreio nessa região entre as islas diminui ou é controlado, a tendência é que se desenvolva uma floresta contínua. Então, esse método de nucleação copia um pouco essa ideia. São hechos pequenas islas, pequenos fragmentos de áreas recuperadas, onde esse trabalho de formação destes núcleos é feito com base na biodiversidade que está em los fragmentos naturais acerca da área em restauração. A ideia é que são coletadas semídias, ou suelo, ou a galharia dessas áreas, dessas islas naturais, desses fragmentos florestais, e esse material biológico é levado para uma região degradada. Essa região degradada vai se desarrollar e depois esta região degradada vai influenciar o conjunto de fragmentos em el paisagem. Essa é uma ideia muito simples, de baixo custo de implantação, pero funciona bastante bem. Então, são hechos núcleos de biodiversidade para atração de biodiversidade. As duas coisas. São utilizadas espécies de plantas que atraem a fauna. Aqui, essa espécie de leguminosa é melífera, atrai as abelhas, os insetos, e desarrolla cicadas, e a abundância de cicadas atrai a fauna. Essa outra espécie também é uma leguminosa. Todas as leguminosas fixam o nitrógeno em el suelo, são importantes por isso também. Essa leguminosa, ela desenvolve uma interação com cochonilhas, e essas cochonilhas, que são insetos, atraem outros insetos porque fornecem uma substância química açucarada que atrai outros insetos, e outros insetos atraem insetos predadores e atraem pica-flores. Então, são hechos os núcleos
de biodiversidade, com um núcleo com biodiversidade, com espécies que atraem a fauna. O professor Ademir Reis que desenvolve este método. E são utilizadas espécies atrativas à fauna, que fornecem frutos de cores chamativas, como o negro, o rojo, com bastante arilo, que é essa substância aqui que os animais comem. Então, muitas espécies de fauna colonizam a área. E o que é importante porque depois essas espécies de fauna, de aves e morcélagos, principalmente, vão dispersar as semillas em el paisaje, formando uma paisagem mais biodiversa. Bueno, estes são os métodos que nós estamos apresentando e eu vou ir nesta diapositiva porque estávamos falando sobre plantio e a formação de núcleos tem um pouco de plantio, pero tem outras formas de intervenções também, como o transplante de suelo e atração de fauna. Então, o método de nucleação é um método misto, composto. Aqui o mesmo método, mas lembrando que o professor Ademir Reis também faz transplante de solo e com el suelo vão os animais, vão semillas, vão as bactérias que vão colonizar a área degradada. E a galharia também, os troncos, os árboles muertos que estão em el suelo são transportados e junto com a galharia vão micro-organismos hasta pequenos vertebrados. Vão colonizar a área degradada. Também são utilizados perchas artificiais ou perchas que são postes, bambus, e fazem plantações de enredadeiras, e as enredadeiras então se desenvolvem e produzem flores e frutos e atraem as aves. E as aves levam as semillas. Bueno, um outro método de controle de degradação é simplesmente fazer um isolamento da área, muitas vezes um simples isolamento da área quando a área já está se regenerando, quando há um processo de sucessão na área, um simples isolamento eliminando, por exemplo, o pastoreio, que é um fator de degradação da área, genera resultados bastante buenos. Aqui no caso são 6 anos de isolamento, sendo que temos uma condição assim antes, um pasto e depois o desenvolvimento de um estágio inicial de sucessão. Aqui dá para ver um pouquinho melhor a cerca, o pastizal e a área que foi aislada. Em geral, estes métodos todos são associados. É muito raro que somente um método seja suficiente para regenerar uma área degradada. Então, aqui foi utilizado o isolamento, com a retirada do pastoreio, depois regenerando, e a utilização de um outro método, que é o controle dos competidores.
em El Corona, como eu he hablado para ustedes. Então, são plantas que são de ocorrência natural, não foram introduzidas, não foram plantadas, foram plantas que nasceram e agora estão recebendo tratos silviculturais, como controle de ervas daninhas. Então, primeiro foi retirado o ganado, depois está sendo feito o trato silvicultural. E depois de 3 anos, na mesma área. Sem plantar nada, solamente conduzindo a regeneração e controlando os competidores, principalmente as gramíneas. Depois de 3 anos, é possível, se necessário, enriquecer com espécies secundárias e clímax, como eu he mostrado, que é a densificação para ser uma catálise do processo de sucessão. Aqui em detalhes o controle de competidores, que é um método também de restauração, que é muito utilizado quando temos uma área onde a sucessão se queda estancada. Então, são principalmente as enredadeiras, que são muito agressivas, são plantas, espécies que dominam, que estancam o desenvolvimento dos árvores. Essas são controladas. Aqui a diferença, então aqui é o controle e a diferença entre uma área que foi controlada, onde houve o controle dos competidores, e uma área onde não houve o controle dos competidores. Dúvidas? Não há? Bueno, um outro método é a transferência do banco de semillas do suelo. E como se hace a transferência de banco de semillas? Transferindo ao suelo, como o professor Ademir Reis hace. Então, de novo, temos uma área que vai ser degradada e uma área a ser que precisa de recomposição. Diga. Tengo una pregunta. Yo tengo una planta pequeña y una planta grande. ¿Cuál de las dos tiene la mejor capacidad de absorber el dióxido de carbono para expulsar el oxígeno? ¿O las dos tienen la misma capacidad? Da mesma espécie? Todas as duas? Bueno, a planta maior absorve mais. A planta mais pequena absorve menos, uma questão de tamanho. E é importante porque muitas restaurações estão objetivando o crédito de carbono. ¿A qué distancia se tienen que plantar las semillas bajo la tierra? A profundidade, em geral, quanto mais cerca da superfície, melhor. Por lo menos. Em geral, se tu tienes uma semilla de 2 centímetros, então planta ela a 2 centímetros. No máximo 4. Por eso no depende de qué plantas vas. Sim, claro, depende também das espécies, mas de forma general é sempre na superfície. Bem pouquinho. Bueno. Conforme se establece uno detecta que hay un excesivo crecimiento, ¿se puede corregir o ya? Bueno, em geral, quanto mais, melhor, porque a competência natural vai selecionar as plantas mais fortes. Para ese suelo. Sim, pero se solamente há desenvolvimento das plantas pioneiras, então, por competência, as plantas, as espécies que são mais tardias, que precisam de sombra, podem ser prejudicadas.
Então, é interessante haver um manejo, é interessante haver um talado seletivo. Ahí sí tiene que hacerse un tratamiento o quizás una manipulación para que esse cultivo pueda desarrollar. Sim, isto é importante porque, em geral, quando os plantios, as restaurações são bem conduzidas, há monitoramento. Então, a depender do resultado do monitoramento, podemos cambiar as técnicas, os métodos de manejo. Sim? En el caso de utilizar gramíneas modificadas genéticamente, ¿el resultado se altera o sigue siendo el mismo? Boa pergunta. Eu não sei. Pero as plantas que são modificadas geneticamente, em geral, por competência, são muito agressivas. Sim, então tens que ter cuidado com elas. Bueno, a transferência de banco de semillas é hecho com a transferência do suelo, o transplante do suelo, de uma área que vai ser degradada para uma área que está em restauração. Então, acá está a área, o solo do suelo que está sendo transportado, a área degradada, 2001, 2002, 2002. Olha, mira o desenvolvimento e depois em 2004, sem plantar nada, solamente transportando o suelo. Pelo suelo, com os micro-organismos, com as semillas, com a fauna de invertebrados e um resultado muito biodiverso, que é importante para a sucessão. Está um pouco escuro, pero esta diapositiva mostra em conjunto todos os métodos que hemos falado e que em geral são utilizados. É muito raro que possamos obter êxito com somente um método. Em geral, no mínimo, pelo menos temos que fazer um aislamento da área, temos que fazer desbaste seletivo de competidores. Com o aislamento de área, fazemos a eliminação do pastoreio, e o pastoreio é um fator de degradação, pero há outros, como as hormigas, as lagartas, outros métodos que são também muito comuns, é a condução da regeneração natural e a indução do banco autóctone de semillas. Isto eu não he hablado, pero é muito simples. A indução do banco de semillas é simplesmente passar um rastillo em el suelo, em uma área que apresenta algum início de regeneração. Então, quando passamos o rastillo, muitas semillas que estão na superfície, ao tomar sol, ao receber a influência do sol, da luz, germinam. Muito simples, muito barato e funciona. É um tipo de catálise do processo de regeneração. Faz o processo se tornar mais rápido. Bueno, e agora, se há dúvidas, se não há, nós vamos começar a falar um pouquinho de monitoreo da biodiversidade. E eu vou enfocar em os aspectos ecológicos. Em geral, para que podemos lograr êxito em las restaurações, é importante que nós monitoremos, façamos um monitoramento
da fauna e da flora, objetivando medir como está se desenvolvendo a sucessão natural, a regeneração natural, considerando a colonização pela fauna e a chegada de novas plantas e o desenvolvimento, o desarrollo das espécies regenerantes, das espécies que se encontram em el suelo. As espécies que são tipicamente, que são florestais, que são as espécies de luz de dentro da floresta, do ambiente original, e não as espécies que são as gramíneas exóticas invasoras. Na verdade, em verdade, nós monitoramos as duas categorias, tanto as espécies florestais quanto as espécies invasoras, que podem prejudicar, podem danificar nossa área restaurada. As medições de fauna e de flora mais comuns são a riqueza, o número de espécies que utilizam a área restaurada, a abundância das espécies de fauna e de flora, que é o número de indivíduos de cada espécie, e a densidade dessas espécies de fauna e flora, que é o número de indivíduos por unidade de área. Também são importantes as identificações das espécies, porque se nós monitoramos solamente os valores numéricos de riqueza, de abundância, de densidade, então pode ocorrer que as espécies cambiem, pero os valores numéricos permaneçam os mesmos. Sim? Então é importante identificar as espécies, saber sobre a composição, quais são as espécies, e quantos indivíduos há de cada espécie, indicadora, tanto indicadores de ambientes abertos, degradados, quanto os indicadores dos ambientes melhor conservados, que é o nosso objetivo com a restauração, que o nosso ambiente se transforme num ambiente mais íntegro, um ambiente que conserve a biodiversidade, principalmente a biodiversidade florestal, que é o ambiente que predomina em nossos países. Também é muito importante que façamos medições das interações ecológicas, ou seja, que nós monitoremos as interações como a polinização, a dispersão de sementes, a predação, para que possamos avaliar se de fato a área que está sendo restaurada está sendo colonizada pela fauna, e se está sendo colonizada pela fauna, então temos uma maior chance de êxito, porque a fauna hace a sustentabilidade da área. Em geral, em ambientes florestais, como os que temos em nossos países, em zonas neotropicais, de 50% a 90% das espécies da flora são dispersas ou polinizadas pela fauna. Então, a ser uma restauração de área degradada que não é ocupada, não é colonizada pela fauna, é o mesmo que a ser habitações que não vão ser colonizadas. E depois essa regeneração não vai obter êxito. Bueno, em geral, a coleta de dados ocorre no caso da vegetação em parcelas. São quantificados árvores, arbustos
e em parcelas mais pequenas, de 1 por 1 metro, são quantificados as herbáceas e plantas de regeneração, incluindo as gramíneas exóticas, para termos ideia de o que está acontecendo com a regeneração natural da área sendo conservada. Se há muitas gramíneas, então não é bueno. Pero se há plantas de floresta, plantas de árvores e arbustos, então estamos tendo melhores resultados. E em relação à fauna, são utilizadas observações em pontos fixos, sempre os mesmos pontos ao longo de muitos anos, pero principalmente nos primeiros anos é que são hechas pelo menos a maior parte das campanhas de monitoreio. O monitoreio se faz ao longo de muitos anos com muitas campanhas de coleta de dados, né? E para a fauna também são utilizadas captura e marcaje de aves e morcélagos com redes de niebla. As redes de niebla são utilizadas porque é possível que ao longo dos anos os pesquisadores cambiem, sim, e com a mudança dos observadores, no caso de utilizarmos observações com binoculares, os resultados vão cambiar porque os observadores possuem capacidades diferentes de observação e de registro de coleta de dados da fauna. Esses registros com observação são obtidos com binóculos e muitos deles são auditivos. São a ocorrência da fauna, pero são as aves que estão cantando, e essa capacidade muda de uma pessoa para outra. E quando usamos as redes, então podemos cambiar os pesquisadores e os resultados continuam os mesmos. É possível analisar a riqueza, a abundância e a densidade das espécies de aves e de morcélagos. E a marcaje é boa também porque podemos ter um controle maior da abundância das espécies. Porque sem marcações, como em el caso de ponto fixo, da observação em ponto fixo, podemos subestimar ou subestimar, né, a abundância. Então, por isso é importante trabalhar com redes, as redes de niebla. Se chamam redes de niebla porque na floresta eles aparecem com uma niebla. Nós outros, às vezes, caímos nelas. E acá em el centro, isto é um formulário, uma hoja de anotações de observação em ponto fixo. Este centro representa o observador e estes nomes são os nomes das espécies que são registradas, e esse círculo representa uma distância, hacemos marcações de quanto podemos enxergar dentro da floresta, e quando hacemos um registro dentro dessas marcações, podemos calcular a densidade dos indivíduos, das espécies. Assim como com as redes, temos uma unidade de área, que é a superfície, né, para calcular número de indivíduos, e por metro quadrado, por unidade de área. Quando trabalhamos com este círculo, podemos também calcular a densidade das populações animais.
Fauna é mais difícil trabalhar porque os bichos interagem com os outros e andam, voam. Murciélagos são noturnos, é muito difícil trabalhar. As plantas são difíceis de identificar estão paradas, né? Se quedam estanques. Então, no caso da vegetação, hacemos parcelas grandes, de 20 por 10, para quantificar a riqueza, abundância e densidade de árvores e arbustos que têm mais que 15 centímetros de perímetro à altura do pecho. E para as plântulas, hacemos as subparcelas, em geral, em las ubicações de ângulo das parcelas maiores, para registro da regeneração natural. Se a floresta está regenerando, então temos maiores chances de êxito, de restauração. O conteo das plântulas pequenas, que depois essa é a mesma espécie desta. Então, para controlarmos, para quantificarmos como está ocorrendo a regeneração natural. E depois analisamos os dados, né, e temos níveis, grados, para avaliar se estamos com fracasso ou com sucesso, com êxito, ou se o nosso monitoramento não está bueno. Então, essas aqui são as parcelas de 1 a 12, e vão se somando o número de espécies, e se o número é baixo, então necessitamos fazer modificações, cambiar os métodos de regeneração. Pero se há muitas espécies, então nosso método de restauração va bem, está bueno. E temos então os grados, né, para número de espécies por hectare, mais de 80 está bueno, pero se é menos que 50 espécies regenerando, necessitamos cambiar os métodos de restauração, ataques de hormigas coltadeiras, cobertura da área após 1 ano, 2 anos, 3 anos, são os aspectos, os fatores que nós monitoramos. E, em resumo, né, uma síntese dos métodos de monitoreio, hacemos parcelas ou subparcelas, pontos de observação ou redes de niebla. Depois temos que identificar, definir os indicadores, quais são as espécies de aves, quais são as espécies de plantas, ou a estrutura do habitat, também pode ser monitorado. Quais serão as variáveis ou parâmetros, por exemplo, a riqueza, densidade ou um índice de biodiversidade. E o objetivo disso tudo é obtermos, como resultado do monitoramento, promédios representativos do que está ocorrendo nas áreas de restauração. A partir dessas médias representativas, desses promédios representativos, podemos fazer inferências em nossa restauração. E depois podemos analisar os dados, comparando áreas restauradas e não restauradas, por exemplo, com análise de variância, para ver se temos diferenças significativas. Sim? Esse nível de critério muitas vezes é importante porque as restaurações objetivam, por exemplo, o crédito de carbono. Então, para convencer as pessoas que está havendo um incremento, um aumento na biomassa, na estrutura do ambiente,
é necessário ter esse nível de critério, né? Então, assegurar de fato que nosso resultado é exitoso. Tá? Esse é um projeto de restauração que foi desenvolvido, o projeto Cachoeira, está sendo desarrollado para créditos de carbono. Então, a The Nature Conservancy está restaurando essa área que foi muito degradada pela agricultura e pela ganaderia para vender créditos de carbono com floresta nativa e para vender água ou pagamento por serviço ambiental em termos de qualidade da água que abastece o município da Grande São Paulo. É um reservatório um dos reservatórios principais que abastece a cidade de São Paulo. Então são objetivos bastante ambiciosos de uma restauração de cerca de 350 hectares. As publicações resultantes que vão garantir que realmente estão fazendo um método de restauração com um certo critério. É isso. Se vocês têm dúvidas, por favor, esse é o momento. Una consulta. El método de hidrosiembra, ¿qué tan caro es y hasta qué porcentaje dependiente de salud puede sembrarse? Tão caro? Depende de muitos fatores. Por exemplo, da quantidade de material que você vai utilizar para fazer a calda. A calda pode ser mais líquida ou mais densa. E vocês podem utilizar somente uma espécie de gramínea ou utilizar um coquetel de semillas, um coquetel biodiverso, aí cambia o valor. E, pelo que sei, não há limites de inclinação para o uso. Hasta em el negativo, pero as chances de êxito vão diminuir, né? Quanto mais íngreme, mais empinado, pior, né? ¿Qué criterios se usan para ubicar los puntos de muestreo de aves? ¿Qué son? Bueno, em general, né? Pelo menos é necessário que tenhamos pontos na área restaurada e no entorno da área restaurada para poder comparar com intervenção, com manejo, com restauração e sem intervenção, para poder depois avaliarmos as diferenças. Si ubico un primer punto, el segundo punto, ¿cuánto de distancia o cuánto de perímetro? Sim. Em general, são utilizados 200 metros. Um ponto em relação ao outro. ¿Tomamos como un radio o un área? Tomamos como um rádio a distância para calcular a densidade. Pero se vocês não querem calcular a densidade, então o raio é de distância ilimitada. Todos esos puntos van dentro ubicados para totalizar, para llenar toda el área, ¿no? Toda a área não, parte da área. Nós outros é impossível. Em geral, né, a área é muito grande. Então, colhemos amostras, um amostreio. Então, pegamos parte da área e estabelecemos repetições espaciais para termos um amostreio independente. Sim, então, hacemos um conjunto de pontos, por exemplo, 5 pontos, os pontos distantes a cada 200 metros. Isto é uma estação de amostragem. E depois
de 500 metros ou 1 quilômetro, hacemos uma outra estação de amostragem para termos resultados independentes, para que uma ave não seja registrada em duas estações. Pero isso quando temos grandes áreas que são degradadas e estão sendo recuperadas. ¿Cada cuánto tiempo se hacen estos muestreos? As campanhas de amostragem, Cuando ya ubicaste un punto em cada ponto, em geral, de 15 a 20 minutos. É necessário padronizar isso. Então, nós vamos usar todos os pontos 15 minutos ou 20 minutos. todos los días, ¿cada cuántos? Utilizamos, em geral, pelo menos 2 campanhas por ano, de seca e chuva, e de 5 dias por campanha, hacemos de 10 a 5 pontos por dia. Depende da distância entre os pontos, porque nós vamos caminhando. Você trabalha com aves? ¿Te gusta? Bueno. Consulta. Aquí en nuestro país, los proyectos mineros se están haciendo. Usamos trabas de montaña. Entonces, cuando hablamos de cócteles, semillas, nosotros en el cierre no pueden ser gramíneas, pero en larga duración, por variaciones climáticas, estamos hablando de bajas temperaturas en los periodos de tiempo. Sim. ¿Qué pauta podría dar a estos expedientes? Porque estamos hablando de arte, no de montaña. Sim, e as áreas de mineria são bastante grandes. As áreas degradadas. Pero por las condiciones climáticas propiamente. Desculpa, não entendi. O sea, por bajas temperaturas. En la sierra donde tenemos bastantes proyectos mineros. Ah, sim. Entonces, hay bajas temperaturas y en algunos casos la contaminación ha sido tal que la tierra hasta cambia de color. Tenemos acá en Cerro de Pasco que la contaminación es bien fuerte, inclusive ahora se habla hasta de mover la ciudad, pero para recuperar toda esa área, los cócteles, o sea, las flores nativas propias. Como a professora de Minas Reis faz, né? Quando se coletam as semillas, o suelo ou as plântulas ao derredor da área degradada, então estamos utilizando a biodiversidade que evoluiu com essas condições de clima e de solo. Então, as chances de êxito são bem maiores. Sim, pero quando há contaminações do suelo, então, em geral, para fazermos uma fitorremediação, usamos espécies exóticas, porque espécies de gramíneas em ambientes que são florestais não ocorrem. Então, para absorver rapidamente os contaminantes, temos que trazer semillas ou plantones de gramíneas de outro ambiente para, pelo menos nos primeiros anos, diminuir a contaminação. Sim? Dúvidas? Bueno, gracias.